Hoje o nosso papo está num cenário um pouquinho diferente, não é à toa. Afinal, estamos de frente com uma das personalidades mais emblemáticas do Carnaval Carioca, uma rainha de bateria de longa data. Evelyn, um privilégio estar conversando com você aqui, um privilégio ter um espaço nessa agenda super concorrida, assim, às vésperas do Carnaval. Estamos, assim, às portas dos ensaios, na Sapucaí, dos ensaios técnicos. Mangueira, muito obrigada por estar recebendo a gente, né, ter cedido esse espaço para fazer a entrevista. Obrigada, Evelyn. Imagina, é um prazer te receber aqui no nosso solo sagrado da Verde Rosa. Bem-vinda. A magia do meu samba. Sim, a maior escola de samba do planeta. Alô, comunidade, chegou a nossa hora. Bom, e para quem não sabe, a Evelyn não é só rainha de bateria, né? Você é professora de educação física, historiadora, presidenta da Mangueira do Amanhã e diretora cultural da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, a Liesa. Cara, como é que é isso tudo? Assim, porque tudo isso se encontra no Carnaval, né? Sim. Como é que você se apaixonou por essa festa? Sempre foi uma paixão? Conta pra gente essa história. Eu sou nascida e criada aqui, né, no Morro da Mangueira. A minha família inteira é do Morro da Mangueira, tanto minha família paterna e materna. E sempre envolvida com escola de samba, sempre envolvida com o Carnaval. Então, a minha vida foi toda aqui dentro. As minhas primeiras lembranças, a Mangueira já fazia parte da minha vida. Antes de saber o que era Carnaval, antes de entender o que era Carnaval. A dimensão do Carnaval, esse lugar aqui já era o meu quintal. Era o lugar que eu me divertia, era o lugar que eu socializava enquanto criança ainda, né? Comecei na Escola Mirim, Mangueira do Manhã. Minha mãe foi rainha de bateria no final dos anos 80. Minha mãe foi rainha em 87, 38, 89. Depois volta a ser passista. Desfila grávida. Eu já estava ali dentro. Bem desde a barriga. Já desde a barriga. Então, faz parte da minha vida. Então, o Carnaval... ele é o pilar da minha construção enquanto mulher. Então, quando eu começo a estudar, né, entendo ali que dentro da minha família eu fui a primeira a conseguir passar para o ensino médio, porque a minha família toda parava de estudar ali na antiga sexta série, na antiga quinta, na antiga sétima série. Eu consegui, né, ir para o ensino médio, logo depois prestei vestibular para a UERJ, né, consegui passar, que foi a minha primeira graduação em educação física. E sempre conciliando isso, sempre conciliando os meus estudos. Eu comecei a trabalhar também muito cedo, comecei a trabalhar aos 14, 15 anos para poder ajudar minha mãe em casa. E aos finais de semana tinha carnaval, tinha samba. Que era a grande diversão da minha família. Olha, sábado tem o Samba da Mangueira, então a gente não perdia isso. E isso foi fazendo parte da minha construção. Eu já como passista, como rainha mirim, sempre agregando a minha vida. E aí, logo depois, eu comecei a estudar história, muito por conta de ser muito apaixonado pela história do samba, pela história da Mangueira, pela história desse lugar, desse morro. E também, olha que loucura, né? A gente sempre tem uma coisa que é muito avesso do que as pessoas pensam. Eu também comecei a estudar história por conta da minha... Eu fiquei um pouco fissurado pela Segunda Guerra Mundial. Aí eu falei, Nossa. olha que loucura, né? Eu falei, eu vou juntar uma coisa com a outra. Eu tô querendo saber de muitas histórias, eu vou estudar história. Aí já juntou logo numa Juntei graduação, numa profissionalização. Exatamente. Exatamente. E aí eu fui e me especializei em gestão de projetos sociocultural, que é onde tudo isso se encontra, né? É onde vira presidente da Mangueira do Amanhã, diretora cultural da Liesa. E aí, tudo isso numa coisa só, porque é um ponto focal, né? Eu trabalho com a mesma equipe, não faço nada sozinha. Todas essas funções, elas só são... só levo da forma que eu consigo levar, com eficiência, porque eu tenho muitos braços, muitas pessoas. E faço questão, né? Isso também é um compromisso que eu tenho comigo e com as mulheres da minha família, porque eu sou uma mulher formada por muitas mulheres, quase não tive a presença masculina na minha vida. De todos esses lugares que eu chego, eu puxar muitas mulheres. Então, quando eu chego nesses lugares que são majoritariamente masculinos, eu chego trazendo muitas mulheres para a equipe. Então, eu chego fazendo com que esse lugar fique mais feminino, fique mais inclusivo. Incrível. E assim, faz um tempo que a Mangueira está falando sobre essa memória, sobre essa ancestralidade negra, indígena. E a gente fala também sobre essa construção de memória coletiva, né? Não tem mais como a gente falar de samba sem falar sobre isso.
mas você carrega isso no sangue de todas as formas, né? Você já comentou que a sua mãe foi rainha de bateria ali no final dos anos 80, sua avó era da ala das baianas e era também uma mãe de santo muito respeitada na Mangueira. E como é carregar esse legado, né? É de peso. Nossa, chega a ficar arrepiada quando você falou, porque a minha avó ela foi muito, muito respeitada, né? Ela foi baiana até o fim da vida dela. Ela queria ser baiana até ela não aguentar mais. E assim foi, sabe? Ela desfilou no carnaval em fevereiro e quando foi abril, ela fez a passagem dela. E aí, quando ela faz essa passagem, né? Ainda fazendo o que ela ama, mesmo com a saúde um pouco mais debilitada, mostra que esse amor, né, pelo carnaval era algo realmente que ela sustentava. Uhum. E ela, como mãe de santo, ela tinha um terreiro lá em cima do morro, uma localidade bem alta do morro, a céu aberto. Não tinha um local. Era chão batido e ali acontecia o ritual do candomblé, umbanda também, né? E tem um documentário que se chama Fala Mangueira no YouTube que mostra um pedacinho desse ritual dela. Era uma presença muito forte, né, dentro do Morro da Mangueira. Então, e eu comecei, né, no terreiro de candomblé muito nova também, né? Muito nova. E fui entendendo o que era respeito aos mais velhos, o que era hierarquia, e o que era o poder do coletivo, a partir dos tambores, tanto do candomblé quanto do samba. E foi a partir dessa cultura, desse envolvimento, ainda enquanto criança, que eu me tornei uma adulta respeitando sempre quem vem antes, respeitando quem pisa antes, quem faz primeiro, sabe? Incrível. E a gente vê o quanto que isso é importante na nossa trajetória. Porque em todos os lugares que a gente chega, a gente traz todos esses ensinamentos, a gente traz todo esse respeito. As pessoas acham que é só festa, né? Ou que é só uma religião, e não é. É toda uma construção. É uma responsabilidade muito grande, mas que eu trago com muita honra. E essa honra, para mim, ela vem carregada de significados que eu tento passar para as novas gerações. É isso que eu ia perguntar, né? Porque você, inclusive, é muito ativa nas redes sociais, falando sobre essas raízes do samba, como é importante, né? As pessoas valorizarem isso, mas você também está preocupada em criar um solo para a galera que está chegando, Sim. não só como presidenta da Mangueira do Amanhã e da Escola Mirim, né? Sim. Mas também na Liesa. E isso era uma coisa que eu ia te perguntar, inclusive, porque me falaram que você foi uma das primeiras mulheres a ocupar um cargo de diretoria na Liga, né? Em 40 anos de história. Sim. Como funcionam essas frentes de trabalho, assim, né? Porque na TV a galera só vê a rainha de bateria lá, mas não vê se corre por trás, né? A Mangueira do Manhã foi um lugar que eu passei, né? Eu vivi a Mangueira do Manhã, fui rainha de bateria, fui musa, fui passista, eu fui foliã mirim. E quando me chega esse presente da nossa presidenta, a Guanayra Firmino, que é a presidenta da Mangueira Mãe, eu fiquei muito emocionada, mas fiquei preocupada, Uhum. porque eu entendo que fazer uma boa gestão, ela precisa desse equilíbrio do emocional com o profissional, da razão com a emoção. E eu fiquei muito preocupada de ser 100% emoção, por conta de ter vivido, ter passado tudo aquilo. Mas trouxe como missão. Eu não cheguei só para fazer uma boa gestão. Eu cheguei para cumprir uma missão. Uhum. E acabei unindo esses dois caminhos em um só. Trouxe muita gente do morro para trabalhar comigo. Muita gente que já foi da Mangueira da Manhã e que hoje poderia estar numa nova função, agora construindo o futuro. E tem dado certo. A gente vem fazendo um resgate muito significativo das crianças do Morro da Mangueira. Hoje a gente desfila com mais de 900 crianças na Sapucaí. São 900 crianças do Morro da Mangueira fazendo festa, mostrando o que elas são, mostrando a sua identidade cultural. E isso, para mim, é muito valioso e muito importante. E quando eu chego na Liesa, eu recebo esse convite também com muita surpresa. Porque o meu trabalho pró-cultura é um trabalho de coração
mas um trabalho que também é planejado, sabe? Você é bem estratégica, né? Sim, bem estratégica, porque eu acredito que a gente precisa desconstruir muitos mecanismos. E na força, só na força a gente não consegue, enquanto mulher negra, enquanto mulher negra da periferia. E aí, como que a gente pode ir desconstruindo para a gente poder avançar? Porque a gente precisa avançar, a gente tem que avançar. Porque o discurso da inclusão, ele é muito da boca para fora, muitas vezes. E ele precisa estar na prática, ele precisa estar na ação. E aí me chega esse convite para a Aliesa, que em 40 anos nunca teve mulher na cadeira de liderança. E quando eu chego, eu não chego sozinha, né? Eu chego com a Nath, que é a diretora de comunicação, e chego com a Rafa, que cumpria a sua missão na cadeira de marketing. E eu chego na diretoria de cultura, e a gente chega 3 mulheres negras. Já com o pé na porta. Sim, isso é pé na porta, né? Isso é pé na porta. E a gente chega a convite do nosso presidente Gabriel Davi, que é um homem presidente de 28 anos de idade, que consegue ampliar a sua ótica e entender que esse sistema só faz sentido se tiver gente do samba dentro dele. Ele só pode evoluir enquanto gestor se ele for inclusivo. Inclusivo não no discurso, inclusivo na ação. E acaba provocando, né, outras instituições automaticamente. Você é inclusivo até que ponto? Você é inclusivo até qual postura? Até qual decisão? Até qual atitude? Ele conversa diretamente com homens brancos, que são líderes de outras instituições, tão importantes quanto, aliás. E a gente chega e uma das primeiras coisas que eu converso com o Gabriel é o seguinte: eu posso conduzir a diretoria de cultura com a minha ótica, com a minha perspectiva, porque isso é muito importante quando a gente chega nos lugares. É entender se a gente é bom para foto ou se a gente é bom para a construção. Só uma coisa ali, né, como se fosse da cota, né, Sim, que falam. sim. E não, de fato, da essência do que é. Da essência e do que é para ser feito. Mas eu perguntei para ele. Isso é bom para foto ou é bom para a construção? Não é bom para a construção. Porque a gente quer entender como que essa cultura continua viva, como que a gente consegue unir a tradição à modernidade, sem perder respeito. Isso que eu ia te perguntar também, né? Porque hoje, assim, o samba ele passa por várias coisas ao longo da história, até se consolidar como essa festa respeitada, né? Porque já foi uma festa que foi, sim, criminalizada. E hoje ainda tem essa visão do preconceito, mas eu acho que aqui no Rio o samba ele tá passando por um hype, né? Tá. Uma galera que nunca viveu essa realidade, está se aproximando. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, Sim. às vezes, né? Sim. Como é equilibrar tudo isso que você traz com esse momento atual do samba e do carnaval na cidade? A história, ela não se apaga. E ela não tem que se apagar. Quem é responsável de passar essa história para frente somos nós. E eu trago isso também como responsabilidade, de estar sempre falando e contando história. Estar sempre falando de mulheres que foram as percussoras do samba carioca, da tia Ciata, da tia Bebiana, da tia Ceciliana, de todas essas tias que abriam suas portas na pequena África para fazer candomblé, e depois candomblé virava samba, para falar de Cartola, para falar de Paulo da Portela, que ia pra rua fazer samba e que tomava porrada na rua porque ia fazer samba, porque estava com um pandeiro na mão. Então, contar essas histórias com crianças de 4, 5 anos, de uma forma que seja lúdica, mas que elas entendam que essa cultura que hoje elas estão aqui fazendo com muito orgulho, com muita felicidade, um dia ela já foi recriminada, já foi marginalizada. Que já foi tirada como vadiagem, simplesmente vadiagem. Isso não é a cultura. Isso é ruim, isso é negativo. Então, assim, eu faço questão de contar essa história, sempre que eu posso. Falar esses nomes, assim, com muito orgulho. E essa tradição com a modernidade, né? Como que a gente fala a história do samba, como a gente conta a história do samba, como a gente preserva o samba e o carnaval, né? Porque o carnaval, o samba, né? Não, gente, rapidinho. Vocês estão vendo que a gente está tendo uma aula de história que eu tô fascinada.
A história do samba ela é fascinante, né? Porque é um movimento que o carnaval e o samba eles não são sinônimos, né? Não são Uhum. sinônimos. Sim. As pessoas acham que carnaval e samba não são sinônimos. O carnaval ele chega no Rio de Janeiro a partir dos intrudos, a partir de toda a influência europeia. Uhum. E o carnaval ele chega no Rio de Janeiro com as festas, os grandes bailes de máscaras, com os salões fechados, onde só a elite tinha acesso. Então, o carnaval é uma festa religiosa, mas era uma festa para a elite, né? Sim. Era uma festa para a elite. Então, o pobre, ele não tinha esses acessos, ele não tinha um baile de máscara, ele não tinha essas festas nos salões, as roupas com fantasias maravilhosas. E ele fazia a sua maneira de curtir o carnaval. Então, eles iam pra rua, pegavam os seus tambores, o que tinha dentro do candomblé de instrumento para tocar. Quem dançava, dançava, mostrava ali no corpo a tua arte. Quem tocava, tocava. E aí isso vai criando se popularizou, né? O samba se popularizou na rua, porque ele era o lugar que eles só poderiam utilizar a rua. Enquanto eles estavam nos salões fechados, os pobres tinham que ir pra rua. Os populares iam pra rua. E isso acabou atraindo e crescendo cada vez mais, né? Então, quando a gente já vem para a gente já vem para a década de 1920, década de 20, 30, a gente já está falando de escola de samba. Mangueira é de 1928. A gente tem Portela, que é a primeira centenária. A gente já tem muitos blocos, a gente já tem ranchos ali, a gente já tem samba nos morros, já se popularizou. Então, o carnaval, ele incorporou o samba, né? Eu digo que o samba foi implacável pro Rio de Janeiro, sabe? O samba, ele foi aquela paixão que você não esquece nunca mais, que você carrega profundamente. O samba, ele arrebatou o carnaval. Não teve como Não teve apagar, como, né? não teve como por conta... As elites saíram dos seus salões e foram para as ruas. Porque eles gostavam do ritmo, era um ritmo que envolvia, era envolvente. A história se Sabe? repete um pouco hoje, né? Se repete hoje. Hoje a gente tem a internet, né, que fura o nosso universo, né? Porque eu não gosto de chamar de bolha, porque eu acredito que o samba, o carnaval, ele não é uma bolha, ele é um universo. Porque dentro desse universo a gente vive tudo. A gente vive tudo. A gente socializa, a gente é empático, a gente não deixa passar necessidade, porque se eu tenho pouco, eu divido com você. Então, tudo que, enquanto sociedade, a gente pode viver dentro do universo do samba, a gente compartilha, sabe? Então, eu gosto de chamar de universo do samba e não de bolha do samba. Sim. E a internet faz com que as outras pessoas consigam nos acessar de alguma forma, seja através da rainha de bateria, seja através de um vídeo viral, e elas conseguem nos acessar. E tem os perigos da internet, que cada um fala o que quer, principalmente com o telefone na mão, dentro de casa. Mas tem o que é maravilhoso, né? Que é a possibilidade da gente fazer com que as pessoas, dentro das suas casas, em outros estados, em outros países, entendam um pouquinho do que é o samba, do que a gente vive, o que a gente faz ao longo do ano. Porque parece que o carnaval só acontece em fevereiro, março, e não. O carnaval acontece durante o ano inteiro. O carnaval ele não é só festa, o carnaval é uma manifestação. O carnaval ele é escola. A gente não se chama escola de samba, Tô. O que acontece aqui é realmente uma escola, é um ensinamento. E a gente aprende sempre, sempre. Eu tô aqui hoje, eu tenho 32 anos de idade, e eu aprendo todo final de semana. Todas as vezes que eu piso nessa quadra, eu tô aprendendo algo diferente. Então, essa construção e essa tradição com a modernidade, ela é um jogo de cintura mesmo. A gente precisa entender, a gente quer avançar, a gente quer modernizar, a gente quer que esses jovens sejam sambistas, a gente quer que eles sejam, que quando eles nascem, a gente quer que eles sejam vascaíno e mangueirense. A gente quer que eles sejam flamenguista e nilopolitano. A gente quer botafoguense e portelense. A gente quer que eles cresçam com essa paixão pelo samba e pelo futebol. Então a gente precisa ir se adequando e entendendo o que está acontecendo hoje em dia, o que os jovens estão consumindo. Eles estão muito com o celular nas mãos. Então a gente precisa estar sempre ensinando e mostrando o nosso samba, a nossa arte, o que é envolvente no samba, na internet também. E fazer isso não é fácil, tá? Principalmente quando a gente está nessa cadeira de gestor. É muito difícil, porque algumas pessoas que amam muito carnaval não compreendem que para você liderar um movimento, muitas vezes você precisa não fazer totalmente o que o seu coração pede, porque você precisa também ser estratégico, você precisa olhar lá na frente, sabe?
você conta com dados, porque você às vezes vai precisar dos dados. O boca a boca ele é muito interessante, mas os dados hoje em dia que comprovam que o Carnaval do Rio de Janeiro é o maior carnaval do mundo, é a maior festa popular a céu aberto do mundo. Boca a boca ele é maravilhoso, a gente precisa dele, mas são os dados. São eles que não deixam a gente mentir, Uhum. sabe? Então, é difícil, porque o pessoal que já é do carnaval fala, não, mas isso é muito errado, não tem que ser assim, não é certo. E o meu coração entende, profundamente, o meu coração de sambista entende. Só que a minha parte da história fala, calma, para você pode não dar certo agora, mas vamos experienciar, vamos viver, vamos nos permitir viver, vamos nos permitir evoluir. Né? Isso aconteceu ao longo do samba, ao longo do nosso processo, ao longo do processo do carnaval. Né? O carnaval ele começa com um dia só. Todas as escolas falavam em um dia só. Era aquela festa, um dia só de samba. Quando o carnaval passa a ser dividido para 2 dias, vira uma grande confusão. Na época era jornal, não era telefone, os jornais só davam isso. Os nossos baluartes muito revoltados, que eles não queriam que dividisse em 2 dias, carnaval era um dia só, o pessoal queria ficar praticamente 20 horas na rua curtindo carnaval. E agora a gente tem o carnaval em 3 dias, que foi a mesma coisa, sendo que agora através das telas, né? Da internet. Sim. E acontece a mesma coisa, muitos a favor, muitos contra, mas a gente precisa viver, a gente precisa experienciar e o carnaval tem crescido cada vez mais, acaba não dando conta, né? Não dando conta de receber tanta gente. Teria que ter 3 Sapucaí para poder dar conta de tanta gente, sabe? Mas é incrível, é um processo que faz parte, a gente gosta do diálogo, a gente gosta da troca, a gente gosta dessa democracia, das pessoas poderem falar. Porque muitas vezes as ideias elas saem de críticas construtivas da internet. Algum ponto que a gente não conseguiu ter, algum ponto que a gente, por algum momento, deixou escapar. E é através dessas críticas construtivas na internet que a gente consegue acessar e falar, opa, calma aí, temos um ponto aqui muito interessante. É porque, como você falou, né? Não é mais aquele desfile que é só para quem tá ali. Não. É uma arte para televisão, é um desfile para televisão, para mundo, internet, né? para o mundo. É pro mundo. Então, eu imagino que até a forma como você se coloca, né, como rainha de bateria, ela vai ter que ir se adaptando a esse novo mundo que está se estabelecendo, né? Se estabelecendo e não para. Não para. E isso que eu ia te perguntar também, né? Porque assim, você está indo pro seu 13º carnaval? 13º carnaval de rainha de bateria. De rainha de bateria. Então, assim, como foi a construção dessa Evelyn rainha de bateria que não tá só... que tem... A gente já falou aqui bastante sobre as frentes do seu trabalho, Sim. mas essa figura importante, né? Que coloca ali na avenida como uma autoridade. Como é que foi essa construção, assim, para Evelyn de mais de 10 anos atrás? E ao longo dessa história também, né? Que, como a gente está falando aqui, você foi se adaptando ao que estava rolando. Eu comecei com 19 anos de idade, né? Eu comecei muito nova. E o cenário das rainhas de bateria, quando eu chego, era um cenário que não era para mim. Por que eu digo que era um cenário que não era para mim? Porque eu sempre fui a passista que pegava roupa emprestada, uma sandália emprestada. Eu não tinha condições, né, de ter uma roupa para samba, né, à altura. Então, a minha mãe é costureira, minha avó é costureira, então era sempre um retalhinho de pano que saía um vestidinho, que saía um conjuntinho. E eu usava uma mesma sandália, ou então pegava umas sandálias emprestadas. Quando eu me torno rainha de bateria, por mais que eu tivesse suporte do presidente, foi o Chiquinho da Mangueira, né, que me colocou nessa função, logo após eu ter sido rainha do carnaval, eu tinha até umas roupinhas de que eu fui rainha do carnaval, a gente construiu umas roupinhas, eu utilizava muito essas roupas, mas às vezes as roupas não eram só verde e rosa. Verde, rosa, prata, dourada, né? Tinha uma roupa de outras cores, mas essas eu usei bastante, inclusive repeti outras vezes enquanto rainha de bateria. Era um cenário que não era meu, porque quando eu chego, eu olho e vejo a Raíssa de Oliveira, que era rainha de bateria da Beija-Flor, que foi rainha de bateria por 20 anos, começou com 12 anos de idade, dentro da comunidade de Nilópolis. Eu falo, nossa, ela é parecida comigo, ela é igual a mim, ela tem uma história muito parecida comigo. E isso é muito importante para que você pise com confiança à frente da bateria, sabe? E era um cenário diferente do que a sua mãe, por exemplo, experienciou. Que na época dela, as rainhas eram das comunidades ali próximas também às escolas, né? Quando você chega, as rainhas já são
atrizes, né? Sim. Pessoas que estão na mídia. Já estão na mídia, isso. Elas já estão construindo ali toda a figura profissional Uhum. para que a rainha de bateria tenha sucesso quando chega o carnaval. Já tem um carisma também, né, do público. Já tem esse apreço do público. E aí eu trago para mim, nesses primeiros anos, algo como herança, né? Tô passando por uma onde minha mãe passou. Então, eu chego aqui com autoridade, sim. Chego diferente, mas chego com uma autoridade diferente. E eu espero que as pessoas entendam essa autoridade diferente. E trouxe isso para mim, né? Então, eu fico ali até 2015 nessa garra, nessa resistência, nessa resiliência. Não, eu tô aqui por herança. Eu tô pisando nesse chão que minha mãe já pisou, tô na onde minha mãe já fez rainha de bateria. Então, aqui, trazendo isso como herança e com legitimidade. E aí, em algum momento, virou uma chave em mim. Eu falei assim, preciso trazer a identidade da mulher favelada, que é do samba desde que nasceu para frente dessa bateria. Porque eu já tinha me esperado em tantas outras que eram assim, sabe? Soninha Capeta, mesmo na Mangueira também, Dona Neide, Trambisteca, Márcia, Fabiana Oliveira, todas elas. E elas sempre foram as grandes referências para mim. Mulheres lindas, mulheres poderosas, né? Porque antes não existia o empoderado. Mas elas eram referências de beleza para mim, do que eu queria ser. Eu preciso trazer essa figura para dentro para frente da bateria. Eu quero que as pessoas enxerguem como que é a mulher da comunidade. Já em tempos de internet. Uhum. E ali, para mim, acho que foi em 2016. 2016 isso acontece para mim. E eu acho que eu entro tão segura na Sapucaí que foi um dos meus melhores desfiles. Eu tô de ferida, foi um ano de Maria Bethânia. Uhum. E Maria Bethânia, ela já traz essa energia, assim, especial pra gente, que é algo assim... Só quem já chegou perto dessa mulher entende. Já chegou perto de Maria Bethânia. Não, mas agora eu tô a um aperto de mão dela, com você. Porque ela tem uma energia, assim, uma coisa que você fala, que isso, que mulher é essa? Ela tem. E ela traz isso pra gente com o enredo Maria Bethânia, a menina do Zero de Oiá. E nesse carnaval eu já tava com essa chave virada. Falei, eu vou começar a falar tudo que eu acho, vou trazer as minhas pautas sociais que eu trago comigo, e eu vou ser quem eu sou, e vou trazer para minha área artística também. Quero que as pessoas me vejam não só como rainha de bateria, mas também enquanto mulher. Sabe? Eu quero que seja uma presença, não que seja uma presença enfeitada, fantasiada, eu quero que seja uma presença real, original. Uma mulher também que movimenta essa cultura, né? Sim, e que movimenta outras mulheres. E aí eu acho que eu estava tão leve, tão certa do que eu queria para a figura da rainha de bateria da Mangueira, que foi um dos meus melhores desfiles, e a Mangueira foi campeã do carnaval. E a última vez que eu lembro da Mangueira campeã foi em 2002, eu tinha 8 anos de idade. Eu era uma criança que pintou a cara de verde-rosa e desceu o morro para curtir aqui dentro o campeonato de 2002. E estava vivendo esse momento como rainha de bateria em 2016. 14 anos depois. Cara, foi incrível. E assim, vou até pegar minha cola aqui, porque você... Aí, gente, vou pegar minha cola direito. Porque você, aos 4 anos, você desfila na Escola Mirim, da Mangueira do Amanhã. Aos 11, você se torna passista mais jovem a desfilar na escola. E com 17, você se torna música. Sim. Aí, uns anos depois, né, você se tornou rainha com 19 anos. Então, foi tudo 2 anos depois, você é rainha. Sim. E aí, você já... Quando você é rainha, a Mangueira se torna campeã. Como é que foi isso tudo, assim? Não, foi uma loucura pra mim, né? Porque, como eu disse, eu lembro de ter sido campeã com Mangueira com 8 anos de idade. Eu era uma criança, estava na Mangueira da Manhã ainda. Depois fui ser passista muito nova, com 11 anos de idade. Foi todo um processo. Mas, assim, nesse processo,
você estava ali já muito, né, envolvida com a Mangueira e tudo, mas você já via ser rainha como uma perspectiva de trabalho? Porque tem isso do tempo, né? Tem. Nem todas as rainhas ficam por tanto tempo Sim. assim na escola. Eu digo que a primeira decisão que eu tive na minha vida foi que eu queria ser rainha de bateria. Eu não sabia como, quando seria. E não sabia nem se seria possível. Uhum. Só que tem uma coisa que é muito especial também. Que eu contei com a inocência e com a falta de medo de uma criança. A criança, ela não tem medo. Uhum. Ela ainda não sabe o que é o medo em determinadas circunstâncias. Uhum. E eu contei com isso, junto com a inocência, junto com a vontade genuína. E eu tinha 8 anos de idade. Você guarda. Então, quando a gente vê a Evelyn na avenida, a gente não vê só a Evelyn de Não. 32 anos, né? A gente É, vê a 8 anos de Evelyn idade. mirim. É. A Evelyn, de 8 anos de idade, que chegou para a rainha de bateria, que era a Tânia Bistec, que eu falei aqui. Eu lembro que ela estava com um macacão todo colado no corpo rosa. Uns macacões que eu até já usei para fazer referência. Com uma bolsa atravessada, Uhum. com uma sandália de prata, cabelo muito parecido com esse que eu uso. Numa cor um pouco mais clara. E eu agarro nas pernas dela, abraço e ela me cumprimenta. E eu falo, tia, quando eu crescer, eu quero ser rainha de bateria igual a você. E eu tinha 8 anos de idade. Então, a primeira decisão que eu tenho na minha vida era que eu seria rainha de bateria. E logo depois, assim, com 9, 10 anos, eu comecei a ter vontade também de ser professora. Mas antes disso, eu queria ser rainha de bateria. Eu não sabia quando, não estava com pressa para isso acontecer. Estava na inocência da criança que queria realizar. Mas isso é muito irado, assim, muito incrível, porque isso também mostra o seu lado estratégico, né? Sim, tipo assim, desde criança. tô aqui pra ser rainha de bateria, mas eu também quero ser professora, eu também quero ter uma profissão mais convencional, né? Sim. E no final das contas, isso tudo se encontra, né? É. Porque, assim, uma outra pergunta que eu queria te fazer é essa questão da idade, né? Você passou até agora por todas as fases da sua vida, no carnaval, e por um grande período sendo rainha de bateria. Sim. Como é lidar com o corpo? Sim. Né? Também com essa coisa da rede social, onde hoje em dia o corpo, você precisa botar tudo ali, entendeu? Essa cobrança também, né, pela perfeição. Também algumas coisas que vêm com o processo natural, né? Com o tempo. Como você lida com isso? Então, eu faço musculação desde os meus 11, 12 anos de idade. Porque eu comecei a fazer esporte muito cedo, né? Fazia natação, fazia basquete. Parece brincadeira que as pessoas não acreditam, né? Mas eu fui profissional de basquete no infanto juvenil. Então, eu fazia musculação e treinava basquete. Então, a musculação virou uma paixão para mim. Portanto, que a primeira graduação que eu tenho é educação física por conta dessa paixão que eu tinha pelo esporte e também pela musculação. Então, desde os 12 anos eu treino. Eu tenho 32 anos, então tenho 20 anos de musculação. A musculação já mudou de várias maneiras. É muita coisa. Mas eu tenho 20 anos de musculação. Então, a musculação faz parte da minha vida. O treino faz parte da minha vida. Então, assim, automaticamente, o meu corpo vai ser um corpo treinado, vai ser um corpo malhado, vai ser um corpo que as pessoas vão olhar e falar, caramba, ela é uma mulher de academia, né? Uns gostam muito, é o ideal, tipo, para muitas mulheres que estão na academia ali treinando, e outros não. Falam, não, eu acho que tem muito músculo, poderia ter menos músculo, mas eu não vou ter menos músculo porque eu treino desde os meus 12 anos, entende? Desde quando eu sou o corpo atleta. precisa aguentar também, né? Sim. Toda essa agenda. Sim. Não só do carnaval, mas a agenda da sua vida mulher multifunções. Sim, com certeza. Mas, assim, para mim foi muito bom esse início nos 12 anos de idade na musculação, porque isso fortaleceu as minhas articulações e eu utilizo muito as minhas articulações nos ensaios. Então, assim, eu não tenho questões com o joelho, eu não tenho, mas não é por conta desse meu começar a musculação muito cedo. Tá? E sempre digo da importância da gente fazer musculação, não só pela estética, mas pela saúde, porque isso faz diferença para mim, sabe? Eu sei que ainda 32 anos a gente é muito nova ainda. Sim, tem mulheres de 40, a gente tem Viviane Araújo, rainha de bateria com 50 anos, com um corpo absurdo. Você olha aquela mulher com 50 anos, você fala, você não tem 50 anos não, minha filha. Tem. A mulher de 50 anos é essa. Sabe, eu vou ter que me tornar uma mulher de 50 anos com esse corpo. Porque ela é, assim, deslumbrante, né? Mas hoje também a gente fala muito da liberdade, né? Dos corpos, né? A mulher tá cada vez mais se desprendendo desses estereótipos
de que a mulher perfeita é essa, de que a mulher perfeita é aquela. E o ideal perfeito de mulher, ele vai mudando, né, ao longo do tempo. Então, você imagina se a gente tiver que se adaptar a tudo isso, né? E essa pressão feminina, ela é uma estratégia para enfraquecer Uhum. os nossos desejos, os nossos sonhos profissionais, né? Porque a gente, Sim. teoricamente, pode ter sonhos pessoais, porque isso vai condizer com o seu parceiro. Mas os profissionais, que é um sonho isolado, que é um desejo isolado, é chamado de egoísta, né? Se você for mulher e quiser realizá-lo sozinha, é, as estratégias da sociedade precisam te distanciar. Né? Então, se você estiver muito preocupada com a sua beleza, muito preocupada com o seu corpo, muito preocupada com o seu rosto, com o seu cabelo, com tudo que envolve beleza, você está perdendo o tempo de estar realizando aquele sonho profissional, aquele desejo profissional, aquele avanço pessoal que é só seu e que ninguém deixa ser só seu. Porque ensinam para você que você precisa dividir. Você precisa dividir no casamento, você precisa dividir no casamento e com os filhos. Você precisa estar sempre vivendo para alguém e você nunca pode viver para você. Então, essa estratégia de beleza é, é uma grande covardia Uma que emboscada, fizeram com as né? mulheres durante todo esse tempo. Sim. E isso está vindo à tona cada vez mais, ainda bem, né? E a gente está deixando isso claro. Portanto, que isso incomoda muita gente, né? E é esse incomodar que fala, caramba, a gente está no caminho certo, porque realmente eu vou realizar os meus sonhos pessoais. Se você quiser estar comigo, muito bem-vindo. A gente vai realizar os nossos sonhos pessoais juntos, mas a gente tem os nossos sonhos profissionais, que é a nossa Uhum. individualidade, nossa particularidade, que precisa ser preservada. Eu acho que isso, inclusive, que faz com que muitos casais tenham aí longos relacionamentos e outros preferem separar, né? Por escolha. Eu acho que essa escolha ela tá muito mais implacável agora, e isso também tem a ver com o processo do nosso corpo, né? Eu sou uma rainha de bateria, que eu faço Sim. musculação porque eu gosto, eu faço musculação porque eu faço isso há muitos anos, e não por pressão, não por uma pressão estética, eu preciso estar assim. Não, às vezes eu tô mais musculosa, outras vezes eu tô menos musculosa. Sempre com músculo, porque esse é meu biotipo. Uhum. Outras vezes mais slim, outras vezes mais grandona. Mas esse é o meu arquétipo, esse é o meu Você também se estilo. dá a liberdade de se experimentar dentro Sim, disso. me experimento dentro disso, sabe? Esse ano vou experimentar um pouco mais de massa muscular. Vou Uhum. experimentar ganhar 7 quilos de massa muscular. Esse ano eu vou experimentar ganhar 6 e lá perto do carnaval enxugar 3. Então, essas experiências com o nosso corpo, a gente precisa estar livre para elas, precisa ter liberdade para elas, sabe? Esse vou tentar fazer tem que ser de livre e espontânea vontade, Uhum. sabe? Não por pressão de ninguém. É você se sentir bem, é você se sentir livre, é você poder fazer tudo o que você quer, sem com que a sociedade te pressione a nada, ao Uhum. corpo, à vida ideal. E eu vivo muito isso. E eu não deixo nada disso passar para a rainha de bateria, porque tudo que passa para a rainha de bateria antes bate na mulher. Então, como eu tô sempre blindada do sistema e do que o sistema tenta fazer com a gente, quando chega na rainha de bateria, ela tá festejando, tá tomando um golinho de cachaça, ela já tá em outra dimensão. Eu ia falar, inclusive, né? Assim, quando eu vou entrevistar alguém, eu pesquiso a vida toda, gente. Pesquiso tudo, descubro tudo. Aí eu vi uma manchete falando da sua aposentadoria. Tipo, Evelyn Bastos comenta de aposentadoria. Que foi algum jornalista que te perguntou Sim. se você já estava para se aposentar. Eu falei, gente, mas ela tem 32 anos. Então tem essa cobrança, de fato, né? Da mídia, enfim. Mas, assim, também queria te perguntar como é que... A gente teve com o Poli aqui, que é um cantor baiano de pagodão. E ele contou um pouquinho pra gente como é que ele se prepara pro trio, né? Sim. E você, como é que você se prepara pro carnaval na avenida? Como é que é essa agenda aí apertadíssima de todas essas funções do carnaval, né? Porque rainha de bateria, presidenta da Escola Mirim, diretora cultural da... Como é que é ajustar isso tudo pra esse fervo que tá? Porque, pra quem não sabe, a gente tá gravando essa entrevista aí às beiras, na verdade, na semana do início do ensaio técnico na Sim. Sapucaí. Então, como é que tá essa agenda e esse preparo físico, Sim. alimentação e tudo? Então, eu tento comer antes de comer e beber bastante água para estar sempre hidratado, alimentado. Como eu disse, nada funciona sem pessoas, a gente precisa das pessoas, ninguém Uhum. consegue chegar em nenhum lugar sozinho. A gente precisa entender isso e construir ali
uma base sólida, né? Um apoio sólido das pessoas, de alguma forma. Eu sei que nem todo mundo vai ter isso, né? Mas a gente precisa tentar. Isso é importante, a gente ter isso em mente. E a gente consegue chegar no sucesso quando a gente tem o apoio das pessoas trabalhando ali com a gente. E a gente não faz sozinho, não existe esse negócio de fazer sozinho. Então, tenho minha mãe, que eu posso contar com ela ainda bem. Eu tenho uma equipe muito bacana, muito estruturada, que é a mesma equipe, eu não desloco a equipe, né? Eu concentro. A mesma equipe, ela é a equipe Liesa, ela é a equipe que faz projetos socioculturais. É uma mesma equipe, eu trabalho com a mesma equipe, majoritariamente feminina, como eu já disse. Então, eu acabo concentrando tudo isso, como eu disse aqui, estratégia mesmo para poder trabalhar e poder atender todas as demandas que a gente tem. E a rainha de bateria, ela tá treinando, ela tá comendo, tá se alimentando, dormindo ali por 6 horas, não consigo dormir mais do que isso, infelizmente ainda não. Depois do carnaval eu vou dormir, mas durmo ali umas 6 horas, que para mim me deixa descansada. Muitos ensaios, muitos calos nos pés. Né? Tô aqui para fazer a unha, inclusive, que eu vou fazer hoje. Mas é aquilo, às vezes não dá para fazer, às vezes não tem tempo, e é normal, tá? As pessoas falam, a rainha vai ter que estar sempre impecável. Não, tô aqui, gente, sem meus unhas ainda para fazer. Eu não ia deixar de falar contigo por isso. Você tenta se humanizar também nesse claro, processo, a gente né? precisa se humanizar. Uhum. A gente precisa se humanizar. Faz parte da nossa completude se humanizar. Uhum. A gente precisa disso. E eu gosto disso, porque parece que as pessoas elas se sentem mais à vontade para conversar, para chegar perto de você. Uhum. E eu gosto desse contato, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de olhar dentro dos olhos das pessoas. E se eu não me humanizo, as pessoas não chegam perto. As pessoas, elas não tocam, elas acham que tem que ser distante. E eu não quero nada distante, eu quero tudo muito perto. Porque é essa figura da rainha de bateria que eu defendo. É a figura da rainha de bateria que ela é pertencente, ela é original do seu lugar, ela é legitimamente da comunidade. É uma coroa que não é só minha, é uma coroa de todas essas mulheres que já sonharam em ser rainha de bateria, não realizaram, e dessas adolescentes, dessas crianças que estão sonhando, que querem um dia chegar, sabe? Mas deixo claro também para elas que o ideal não é ser a rainha de bateria, é ser rainha de todas as encruzilhadas da vida delas. É estar nesse lugar de quem sabe da minha vida sou eu. Autonomia, né? Autonomia e autoridade da própria vida. Então, ser rainha, essa figura, ela reflete diretamente na vida de cada uma delas e na construção da vida dessas pessoas. E eu falo muito dos adolescentes, das adolescentes, das crianças, mas esse transformar, esse virar a chave de o ser rainha Uhum. é você, sabe, tomar ali a rédea da sua vida, ela virou a chave de mulheres 40 mais, 50 mais, 60 mais. Isso não tem explicação, né? Porque são muitos traumas até Sim. então. Se você vira a chave de algumas delas e elas vêm e falam isso pra você, isso pra mim é vencer. Isso pra mim tem gosto e sabor de campeonato de carnaval. E falando em campeonato, queria te perguntar, porque assim, samba no pé, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que você tem desde a barriga. Mas isso se altera dependendo do samba enredo, a forma como você vai sambar na avenida, como você vai performar em 2020 que você vem como Jesus, mulher. Jesus Mulher. Você vem com uma outra performance, Sim. com outros adereços também, né? Com um corpo mais tampado. Como é traduzir a narrativa, né, da escola, o samba enredo da escola, no samba que você vai trazer na avenida? Então, eu sempre peço aos carnavalescos que passam, né, pela nossa agremiação, pela Mangueira, para fazer parte do enredo, porque eu gosto disso, eu gosto de estar dentro. Principalmente em enredos que são implacáveis, assim, que são fundamentais. Não só para a comunidade da Mangueira, mas para todas as comunidades do Brasil. E eu sou muito performática também, né? Eu sou uma rainha que eu tenho um samba muito tradicional, porque isso muda, né? A maneira que você samba muda conforme a sua escola. Sim. Né? A Mangueira ela é uma quase centenária. É uma quase centenária. A minha velha guarda tem muitas mulheres que já foram passistas e elas me cobram muitos detalhes. E elas falam que eu não posso deixar morrer. Que é o bater o pé no chão, tudo.
antes de sambar. Que hoje em dia a gente faz muita ponta, né? Por influência do salto alto e influência do balé. Todas nós sambamos na ponta mesmo, descalço, a gente faz a ponta. Sim. E elas me cobram muito, né? Porque no samba de roda, no samba de terreiro, o pé é todo batido no chão. E ao longo do tempo, vem todo mundo colocando salto, e influência do balé, vem todo mundo para a ponta. Então eu tenho muito desse olhar delas. Elas ficam sentadas me olhando ali naquele palanque. E elas falam, tá batendo o pé todo no chão. Mesmo no salto, elas conseguem ver quando eu coloco o salto no chão. Então você até se preocupa com o tipo de salto que você está usando Me para... preocupo. Ele precisa me dar uma ponta suficiente para que em algum momento do samba eu possa batê-lo todo no chão, sabe? E isso é muito interessante porque isso é também um chamado ancestral, né? Quando você bate o pé no chão, você convoca a ancestralidade. E isso é muito importante para mim, eu ouço muito elas, porque elas já foram passistas e cobram para que eu mantenha uma tradição do samba no pé. E eu faço muito isso. Então, o meu samba ele é um samba muito batido de terreiro, que ele tem muita lateralização de quadril, né? Um quadril que bate 2 tempos o tempo todo, e com um toque só de pé atrás, que é a batida do surdo, né? Então, eu marco surdo atrás e um pé. É um samba muito tradicional que eu tento manter, e à medida que a bateria vai acelerando, fica mais difícil você manter esse samba tradicional, porque ele é muito cadenciado, então ele é muito... Você faz um movimento muito mais rápido, ele se torna mais cansativo, né? Então, ele Não é vem à toa mudando. essa musculatura toda, viu, gente? Ele vem Tem que mudando. E assim, hoje em dia a gente tem muitas bosses, né? Naipes diferentes dentro da bateria. Então a gente vai acompanhando, a gente precisa acompanhar a nossa bateria, o nosso toque. Eu sou uma mulher que sou muito conectada ao tamborim, né? O nome da minha bateria tem que respeitar meu tamborim, então eu me conecto direto com esse instrumento, que foi um instrumento, inclusive, que me ensinou a sambar junto com um surdo. Cada rainha de bateria tem ali a sua especialidade, né? E isso reflete muito na característica das nossas baterias, entende? Mas eu sou uma rainha performática, faço performances, gosto de fazer, principalmente quando é algo chamado para o afro-brasileiro, eu gosto muito. E o Jesus Mulher foi algo, assim, para mim, foi uma grande questão, porque junto com o Leandro Vieira, que foi meu carnavalesco que me propôs essa magia toda, ele disse para mim, olha, queria muito que você fosse o Jesus Mulher da Mangueira. Jesus Mulher Negra, você é uma mulher da comunidade. Eu acho que seria muito importante para o meu desfile que as pessoas te vissem nessa imagem. E vissem essa imagem na Rainha de Bateria. É uma Rainha de Bateria que traz muitas pautas sociais, né? Acaba virando polêmica. As pessoas falam, Evelyn, você é uma rainha polêmica. Eu falo, não, eu não sou uma rainha polêmica. Eu sou uma rainha verdadeira. Eu sou uma rainha autêntica. Se as pessoas enxergam a minha autenticidade como polêmica, está dizendo sobre mim, está dizendo sobre como elas recebem as minhas pautas e as minhas críticas sociais, sabe? Então, eu não sou uma rainha polêmica, eu sou uma rainha autêntica. Como você recebe, eu acho que isso pode ser mudado pela sua ótica. Sim. Quando a gente chega nesse Jesus Mulher Negra, a gente já sabia que quando aparecesse essa imagem, um negócio ia ficar sério. Ia ficar sério, a opinião pública ia ser avassaladora, a gente já sabia. Assim, eu e o Leandro, a gente tem muitas coisas parecidas, né? A gente não tem medo de expor os nossos ideais, né? E eu acho isso muito importante para a nossa construção enquanto artista. Por mais que sejam em funções diferentes. Falei, vamos embora, vamos fazer. E aí a gente entrou num consenso de não ter o samba, né? Porque o samba, a dança do samba é uma dança que as pessoas sexualizam muito, né? Pra gente não é uma dança, nada pra gente é sexualizado. O corpo nu pra gente não é sexualizado. A dança não é sexualizada. Porque a gente vem de uma origem africana, né? Onde as iabás utilizam da sua sensualidade como arma, né? A beleza é arma. A beleza é arma, sabe? Então, pra gente, a nudez, ela é tratada com naturalidade, ela é tratada como sagrado. E é um sagrado onde a gente cultua. Então, quando a gente traz pro samba, quando você vê a rainha de bateria ali, de body, mais nua, ela tá falando da sua identidade cultural. Ela não tá se sexualizando. Essa sexualização, ela é algo construído também por essa estrutura social. Então, a gente fala, mas olha, vamos tentar não utilizar a dança do samba, acho que vai ser um pouco mais impactante.
você não sambar, as pessoas esperam que você sempre que você sambe, e você vem trazendo, sustentando a imagem do Jesus mulher negra, com o maior respeito a esse maior líder religioso do mundo. E a gente trouxe, sem a dança do samba, sabe? E foi uma questão que a gente pensou muito mais nos outros do que na gente. Que a gente não sexualiza a dança do samba, Uhum. mas muita gente sexualiza, e muita gente poderia interpretar de outras formas, como interpretaram mesmo eu não sambando, né? Isso acontece. Mas a gente, foi muito importante pra gente, foi um desfile muito emocionante pra mim, muito marcante, tem imagens muito marcantes do Jesus Mulher. E eu lembro que nesse desfile eu deixei uma provocação também, assim, em rede nacional. Eu perguntei, será que se a gente fosse ensinado desde pequenos que Jesus também poderia ser uma mulher negra, será que a gente estaria no topo do feminicídio? Então, eu trouxe essa provocação de que se talvez a gente visse a figura da mulher como liderança, como poderosa, será que a gente seria tão cruel com esses corpos? Será que a gente seria tão cruel com essas vidas Uhum. como a sociedade foi ao longo de tantos anos? E a gente trouxe essa provocação, que foi uma provocação que gerou muitas opiniões, e eu acho que a minha figura também quer muito isso, quer gerar essas várias opiniões. Porque eu acredito no diálogo, eu acredito na escuta, eu acredito no debate como transformação, como uma maneira eficiente e democrática de abrir portas. E uma coisa que eu ia te perguntar, você também interfere na pitaco, na roupa em que você vai vestir na avenida? Então, isso depende da construção do carnavalesco. Uhum. Tem carnavalesco que é mais independente, que ele constrói sozinho, ele vai lá e te oferece a sua fantasia. Eu abro ali, dou uns espetáculozinhos, né? Mas a maioria dos carnavalescos que já entram na Mangueira, né, assim, depois dos meus primeiros 3, 4 anos, eles já entendem mais ou menos qual é o meu estilo, né? Aham. E aí eles já fazem uma fantasia muito parecida ou semelhante com o que eu gosto de usar, claro, dentro da Sim. temática. Ó, alguns a gente troca muito, a gente senta e fala, e olha só, você tá nesse setor aqui, esse setor eu vou falar especificamente disso aqui. Pensei nessa possibilidade aqui, o que que você gostaria muito de fazer? Sabe, tem uns que você pode ter essa troca e outros vêm com um trabalho já pronto. Uhum. E aí você dá uns espetáculos visuais, Entendi. sabe? E o que eu ia te perguntar também, felizmente, não vou te prender tanto, porque é uma agenda lotadíssima. Mas existe também essa coisa do carnaval, né? Das pessoas questionarem, ai, a situação tá assim, assim, assado, e aí o pessoal vai pro carnaval. Mas o samba e o carnaval, ele, como você falou, quando eles se unem, eles são construídos nessas encruzilhadas também, né? Com o povo favelado, passando por diversas situações, com as mulheres pretas nas suas encruzilhadas, né? Enfim, com toda essa comunidade passando por violências, mas o carnaval e o samba se mantêm firme. O que simboliza essa festa para você? Olha, eu acho que não tem povo mais capacitado de falar sobre questões sociais do que o povo que faz samba. Porque quando acaba o carnaval, durante o período que não tem folia, todos esses corpos, 3.500 corpos, 4.000 corpos que passam em cada uma das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, eles voltam para suas comunidades, voltam para o subúrbio. Então, eles vivem na veia. Tudo que a sociedade pode proporcionar. A falta de investimento na educação, uma falta de investimento na saúde. Quem mais sente é o povo que faz samba. Dentro das escolas de samba, eles têm esse suporte. Aqui, onde a gente está sentando hoje, tem uma faculdade que existe aqui dentro, onde os jovens podem fazer, estudam, e se eles quiserem fazer uma faculdade, eles têm aqui dentro da quadra. Então aqui, quando acaba a folia, os jovens vêm para estudar. Eles vêm para se formar em administração, para se formar em professor de educação física, para se formar em pedagogia, aqui dentro da quadra. A bateria guarda os instrumentos, dá lugares para cadeiras, mesas, canetas e papéis para que eles possam estudar. Aqui nessa mesma quadra que a gente está, tem cardiologista, tem psicólogos,
gratuitos. Tudo isso gratuito para a comunidade, para que ela tenha suporte. Suporte que talvez ela não tenha fora daqui, mas aqui tem. Como aqui na Mangueira tem, muitas outras escolas de samba têm. Então, o dinheiro que se investe para a cultura, ele precisa ser da cultura. Porque a cultura movimenta financeiramente o Rio de Janeiro. E não movimenta pouco, movimenta muito. Sim. Os dados não mentem, os números não mentem. Então, precisa ter investimento sim na cultura e cada vez mais. Porque a cultura ela é instrumento de transformação. A cultura ela transforma a vida, a arte ela transforma vidas. E são a vida dessas pessoas que alguns estão preocupados se esse investimento no carnaval vai poder ou não proporcionar uma boa saúde, uma boa educação para essas pessoas. Então não tem povo mais capacitado de falar de tudo que a gente vive durante um ano do que o povo do samba. Porque quando acaba a folia, são eles que sobem seus morros. Quando acaba a folia, são eles que voltam para o subúrbio. Então a gente sente na veia, a gente sabe na pele todas as dores. E tudo que o carnaval pode causar nessas dores. E muitas dessas dores são curadas com o carnaval. Evelyn, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Uma honra estar aqui frente para você. E bom carnaval, bom desfile. Espero te ver linda na avenida. Pode dar algum spoiler pra gente do que vai acontecer? Vou dar spoiler, né? Eu tô fazendo uma trilogia, tô aproveitando que esse ano a Aliesa colocou os ensaios técnicos para acontecerem 2 semanas que antecedem o carnaval. Então, é direto, são 3 semanas de carnaval. Né? E vai ter os ensaios ainda na Mangueira. Sim, tem os ensaios da Mangueira ainda, gente. Até sexta-feira de carnaval tem ensaio aqui dentro da casa da Mangueira. Para receber todo mundo. É carnaval no Rio de Janeiro. Carnaval no Rio de Janeiro. Todo mundo se hidratando para viver intensamente o Carnaval do Rio de Janeiro. Com muita felicidade, com muita alegria, com muito respeito. E aí eu tô fazendo uma trilogia. Onde ela termina no dia do desfile. Então as pessoas estão tendo aí a oportunidade de montar as pecinhas para entender qual vai ser essa terceira encantaria. Tem que ficar ligado aí nas redes sociais. Sim. Aproveita, já segue a Rainha de Bateria. Segue, gente, segue. Muito obrigada, prazer estar com você. É um prazer. Obrigada, viu? Obrigado. E você, fique ligado no Top.mp4. E quando os foram